Gostei muito do material de vocês, porque, como a gente diz aqui no cotidiano, ele une o útil ao agradável. Esse útil ao agradável, o útil é a matemática. Vocês são professores de matemática. E então vocês uniram o útil ao agradável, porque entender sobre finanças, sobre economia, sobre dinheiro, sobre poupança, isso é agradável. Da forma didática como vocês apresentaram esse conteúdo desse material de vocês, é maravilhoso, entendeu? É como você falou, Débora. A gente começa a ler, aí você vai uma página, 5 páginas, 10 páginas, um capítulo, 2, você não quer parar, porque é uma coisa muito agradável, né? O livro em policromia, tantas cores bonitas, né? A linguagem acessível ao pré-adolescente, ao adolescente, mas também ao adulto, isso é maravilhoso. Eu gostaria que todo membro da igreja tivesse o material de vocês e realmente reunisse a família, como a gente ensina que tem que fazer o culto doméstico, reunir a família, ler a Bíblia, fazer uma oração, que a família também se reunisse para estudar esse material. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à Ada TV. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje vamos falar sobre finanças, né? Eu estou aqui com o pastor José Clarimundo, nosso pastor presidente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Clarimundo. Olá, é um prazer estar com todos vocês. Deus abençoe a todos. E estou aqui também com a professora Débora Nayuri, né, membro da nossa igreja lá do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Seja muito bem-vinda, professora Débora. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês. E também está aqui o professor Rubens Pereira. Seja muito bem-vindo, professor Rubens. Muito obrigado, é um prazer estar presente aqui com vocês. Teremos uma ótima conversa, espero, né? É isso. E só terminando as nossas apresentações aqui, o Rubens, eu acabei não pegando aqui a sua igreja, se você, como se diz, qual é a sua origem? O pastor Clarimundo e a Débora eu conheço, por isso que eu já citei. Você é de qual igreja? Não, eu conheci a Débora na escola, né, pelo o nosso projeto, então eu sou católico, não sou evangélico, então assim, a minha vida na igreja é no ministério de música, na pastoral, que a minha avó me levava bastante. Então, dentro da comunidade, eu não pertenço, o pastor até falou, né, sobre isso no NPAD, né, falou, né, do coral e tudo mais, mas de fato assim, eu tenho um serviço, né, no ministério da igreja, mas como cristão e como católico, né, não evangélico. Sim, legal. Mas é muito bom ter você conosco aqui, viu, Rubens? E é um prazer poder ter você participando dessa mesa conosco aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante, que é um assunto sobre finanças, né? O pastor Clarimundo, ele escreveu um projeto chamado Shark Family, né? Família Tubarão. Não é isso, pastor Clarimundo? Exatamente. E você está usando uma camiseta aí do Shark Family. Totalmente Família proposital. Tubarão. Parabéns pela muito bonita camiseta, viu? E a ideia do Shark Family é falar sobre finanças, correto, pastor? E eu imagino, né, que tenha algumas dificuldades, porque o assunto dinheiro na igreja ele é sempre muito sensível, certo? Mas a Bíblia ela fala muito mais sobre dinheiro do que sobre muitos outros assuntos, não é mesmo? Verdade. Mais de 6.000 versículos da Bíblia Sagrada falam sobre dinheiro, riquezas, finanças, economia, enfim, coisas afins. E a gente, então, tem que falar sobre isso também. Tá. E, pastor, como é que nasceu essa ideia do projeto Shark Family? Vendo as necessidades das pessoas. A Bíblia diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração no gado. Então, conhecendo o estado das ovelhas, do rebanho, enfim, das pessoas, das famílias, e, sobretudo, nos nossos dias em que famílias estão endividadas, passando dificuldades financeiras, não é? Eu achei por bem criarmos esse projeto Shark Family, para ajudar as pessoas a entenderem melhor finanças, poupança, investimentos e assim por diante.
Daí surgiu, então, o projeto Shark Family. Ah, legal. Então, a ideia do Shark Family não é ficar batendo naquelas máximas que todo mundo acha que pastor só sabe falar, quando fala de dinheiro, quer falar de dízimo e de oferta. Então, a ideia do Shark Family é ensinar as famílias a administrar o próprio dinheiro, não é isso? Com certeza. Famílias sempre foram a menina dos olhos de Deus e sempre foram ensinadas a trabalhar finanças, né, produção de riquezas, circulação de riquezas, investimentos, produção de commodities e assim por diante. Então, o pastor ele não pode se furtar a falar sobre tudo isso. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia e principalmente sabedoria para falar sobre essas questões. Falar com inteligência. Muito bom. E, pastor Clemundo, quando é que foi, né, que então a Débora e o Rubens entraram no projeto? Como que o senhor identificou, né, como foi esse contato, né, para eles participarem do 24º NPAD, onde eles apresentaram o projeto, na verdade, o material deles, e que faz todo sentido dentro do Shark Family? Então, o pai da Débora é um dos pastores de nossas igrejas em Goiânia, na Grande Goiânia. E foi ele que me falou acerca da própria filha, da Débora, essa pessoa maravilhosa, inteligente, estudiosa, doutora Débora, né? E então eu falei, olha, eu quero conhecer o material que foi produzido pelo professor Rubens e pela professora Débora, eu quero conhecer o material. E quando eu conheci o material, eu disse, esse vai ser o material que nós vamos usar no Shark Family. Ela já lançou, ela vai falar sobre isso, o professor Rubens também já lançou o primeiro livro da coleção, será uma coleção de 4 livros, não é? Lançou o primeiro e nós tivemos a oportunidade de receber o professor Rubens e a professora Débora no nosso NPAD, lá no nosso acampamento, e foi uma bênção, muito, muito mesmo. Então, é uma alegria tê-los aqui hoje conosco nesse podcast. Legal. E agora, direcionando aos autores aqui, então nós vamos apresentar o livro, a coleção na real, não é isso? Isso. E antes da gente mostrar o livro, né, como é que começou essa parceria de vocês? Falou assim, foi o quê? Foi um inconformismo, um incômodo comum? Falou assim, rapaz, a gente precisa explorar isso. Enfim, conta pra gente como é que vocês se uniram em prol de um projeto como esse. Uhum. Deixa você falar primeiro. Se eu começo a falar, às vezes eu falo demais, né? Trocou, né? Porque as primeiras apresentações do material, né? Então, assim, eu começava falando. A Débora falou assim, não dá pra você começar falando não, porque você não para mais, quando chega a minha vez, acabou. E aí ela tá invertendo isso. E esse dia a gente fez uma apresentação, eu falei, não tô precisando de mim mais não, deixar só você agora. E a gente sempre foi brincando assim. A gente trabalha com educação financeira tem um certo tempo, né, nas escolas, sou professor de matemática de formação, engenheiro civil também, a Débora também é professora de matemática e tem a sua experiência na escola enquanto professora de educação financeira. Foi em 2018 que eu comecei a ministrar as aulas de educação financeira e o questionamento, ele vinha com uma certa recorrência que, olha, esses projetos nas escolas, eles vieram com a mudança da BNCC, que normatiza ali toda a educação básica, né, no país, que tem que ser falado nas escolas sobre educação financeira, mas como, quando, de que forma, é muito vago. Então as escolas começaram a reconhecer a importância disso desde a formação básica, assim, né, como o Shark Family reconhece a importância da educação financeira na família, as escolas também reconheceram isso na formação básica. E aí, a gente estava numa situação de trabalhar com esses conteúdos em sala de aula sem o apoio necessário de um material pedagógico com uma certa robustez que a gente acreditava que deveria ser. Então, assim, os materiais que tem atualmente, tem material de educação financeira já, mas eles são muito aquém do que a gente acreditava que deveria ser feito, né, da educação, conforme era escrita, muito aberto. Então, assim, sempre tendo que complementar. Então, a gente foi percebendo que nas aulas que a gente fazia, a gente precisava fazer muitos materiais complementares. E os alunos sempre estudavam pelos materiais que a gente escrevia e não pelo material, por exemplo, adotado. E daí que veio esse estalo. Se nessa escola que a gente trabalha tem um material,
mas o aluno não está usando esse material como referência, e sim o meu material impresso ali, por que não fazer o próprio material e aí colocar a nossa cara, o que a gente acredita, o que a gente tem estudado, né, que deve ser trabalhado na educação financeira, na educação básica e para os meninos. Daí surgiu a vontade de transformar aquilo que a gente já tinha de material, que era um volume grande de material, numa coleção. E aí a gente foi complementando, estruturando a coleção para a gente chegar hoje na coleção na Real aí com 4 volumes de conteúdo, de exercício, com a nossa didática ali, com o nosso costume do dia a dia, a nossa experiência de sala de aula. Aquelas perguntas que a gente recebia dos meninos, elas foram para o livro. Usando uma analogia bíblica, o material usado era muito leitinho e o pessoal estava precisando de um alimento mais sólido, era isso? Mais ou menos isso. Os materiais que tem hoje no mercado, eles são muito de oficinas. Muitas escolas acreditavam só no empreendedorismo e tinham aquela pauta do empreendedorismo. Vamos montar um negócio, vamos vender um doce, vamos fazer um bolo, um brigadeiro. Mas educação financeira não é só isso. Não dá para você colocar o aluno para montar um negócio sem falar com ele de imposto que ele vai ter que pagar. Sem falar com ele dos custos de ter um funcionário, que não é só o salário. Sem ensinar ele a gerir, registrar entrada, saída, o que é despesa, o que é custo, o que é investimento dentro do próprio negócio. Então, a maioria dos materiais são em forma de oficina ou elaborados por empreendedores que viram uma oportunidade no mercado e, claro, eles acertaram. Eles foram onde havia a dor, a necessidade, mas não por professores. Então, é muito diferente o olhar que nós temos enquanto professores para elaborar um material. Ali, a gente fala que a gente é do chão da sala de aula. A gente está ali todo dia. A gente sabe o que é a pergunta do aluno, o que ele consegue fazer em uma semana, qual o nível de profundidade a gente consegue colocar ali no 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, os materiais que tem, em sua maioria, não são feitos por professores ou por quem está em sala de aula. E, no geral, foca no empreendedorismo, enquanto a gente buscou focar, então, em 5 eixos, mas não abandonando o empreendedorismo, que é um dos eixos que a gente trabalha aí na coleção. E isso é muito comum, né, na questão do ensino, a diferença entre o teórico e aquele que tá produzindo algo, em várias áreas, né? Então, uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você ter a autoridade, né? Porque você está acompanhando de perto, tem um histórico por trás disso aí. E qual é a faixa etária, né, do pessoal, do alvo do livro? Né? Enfim, eu acredito que seja para toda a família, mas na sala de aula, quais são as turmas que ele é recomendado? Na sala de aula, a gente indica o volume 1, pode ser começado ali no 6º ano. Não que precise ficar no 6º ano. Ele pode ser utilizado numa escola que quer começar a educação financeira no 7º, no 8º, no 9º ano, tranquilamente. Mas, como professores de matemática, nós tivemos o cuidado de não forçar uma matemática maior do que a matemática do 6º ano. Então, no 6º ano, a gente já tem, na base de matemática, operações com decimais, cálculos com porcentagem, leitura e interpretação de gráficos, isso na base da BNCC para matemática. Então, nós seguimos essa mesma linha de raciocínio e evolução dos conteúdos matemáticos. Então, para o aluno que está no 6º ano, esse livro, além de trabalhar as finanças, ele vem como um suporte à matemática básica. Isso acontece no 7º, no 8º, no 9º, com as retomadas. Então, o volume 1 pode ser usado do 6º ao 9º ano. E é uma linguagem bacana que você, como adulto, você começa a ler e fala, nossa, que legal, continua. Você lê 10 páginas ali, um capítulo, e fala, rapidinho, terminou o capítulo. A ideia é que eu consiga alcançar não só o aluno, o pequeno, mas também a família, que vai ajudar numa tarefa, que vai acompanhar, o adulto que quer entender mais do conteúdo, mas na escola, do 6º ano em diante. E por muitas vezes, na própria escrita, a gente faz esse convite à família. Então, tem atividades, tem uma sessão que a gente chama de sessão reflita, que ela convida. Então, assim, às vezes, o aluno entrevistar o pai e a mãe, né, sobre como que foi a história do dinheiro, se ele viveu o período do Brasil que mudou as moedas, como que foi, o que aconteceu naquilo, sobre nota fiscal, sobre boleto. Então, as atividades, elas convidam a família. E o aluno fica ali como um agente que leva a educação financeira também para casa. Porque ele vai começar a entender mais, ele vai começar a trazer esses assuntos para a mesa de jantar, né, cobrando do pai. E eles refletem muito assim, a dinâmica da casa deles nas aulas. A gente percebe quando a gente está explicando o conteúdo, quando está lendo um exercício, que eles trazem, eles pensam na casa, lá na minha casa é assim, né? Minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo, né? A gente usou o cartão assim, esse assunto a gente já conversou lá em casa. Então ela começa na sala de aula,
mas ele vai acabando ramificando ali na família porque o aluno começa a cobrar. Do mesmo jeito, quando ele está lá no Educação Fundamental 1, ele aprende sobre as leis de trânsito. Não sei... Você tem filho, Eberson? Tem. Quantos anos? 11 e 8. Então, você já sabe. Começou papai, sinal vermelho. Então, para aqui. É a mesma coisa. Fala, isso aqui é necessidade, é desejo. O cartão serve para isso. Então, a gente também vai formando a família por base das crianças. E entra aqui... Pode falar, professor. Eu gostei muito do material de vocês, porque, como a gente diz aqui no cotidiano, ele une o útil ao agradável, não é? E esse útil ao agradável, o útil é a matemática. Vocês são professores de matemática, não é? E então vocês uniram o útil ao agradável, porque entender sobre finanças, sobre economia, sobre dinheiro, sobre poupança, isso é agradável, não é? E da forma didática como vocês apresentaram esse conteúdo desse material de vocês, é maravilhoso, entendeu? É como você falou, Débora, a gente começa a ler, aí você vai uma página, 5 páginas, 10 páginas, um capítulo, 2, você não quer parar, porque é uma coisa muito agradável, né? O livro em policromia, tantas cores bonitas, né? A linguagem acessível ao pré-adolescente, ao adolescente, mas também ao adulto, isso é maravilhoso, entendeu? Eu gostaria que todo membro da igreja tivesse o material de vocês e realmente reunisse a família, entendeu? Como a gente ensina que tem que fazer o culto doméstico, reunir a família, ler a Bíblia, fazer uma oração, que a família também se reunisse para estudar esse material. Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigada, eu fico sempre muito feliz quando eu escuto o pastor Zé Clarimão, porque eu confesso que, por mim, principalmente, muito exigente. A sensação é que sempre quero mais, colocar mais, e nós temos certeza que o nosso material, o Rubens sempre fala, e essa é uma certeza nossa, nosso material é o melhor material de educação financeira que tem no mercado brasileiro hoje. Que legal. Isso é uma certeza nossa, assina nós embaixo. Acompanhamos, nós verificamos. Só que às vezes fala assim, a pressa falta um pouquinho, vou colocar um pouquinho mais. Mas ouvir de outras pessoas que leram, como o pastor leu e acompanhou, falar, nosso material é bom. Isso traz a gente para nossa realidade. O nosso material é o melhor material de educação financeira que tem hoje. E entra aquela questão, né, igual quando eu estou ensinando os meus filhos, né, chega um momento que ele vai perguntar, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Né? E aí, quando você vai explicar matemática de acordo com a educação financeira, então fica muito claro. Né? Você tem que saber isso aqui, por quê? Porque quando você for no mercado, quando você tiver um cartão de crédito, enfim, né, fica mais fácil, até traz mais interesse neles em buscar o conhecimento. Não é isso? E... Enquanto professor de matemática, a gente responde essa pergunta, às vezes, mais de uma vez na própria sala, na própria aula. E nem sempre dá para contextualizar uma situação da matemática. Porque, às vezes, é ferramenta mesmo, né? Para ele desenvolver raciocínio e ter condições de aprender outra coisa. Então, para um aluno, por exemplo, do 7º ano, tem coisa que ele vai aprender na matemática que realmente ele tem dificuldade de entender para que ele vai usar aquilo na vida dele. Quando a gente está dando aula de educação financeira, dificilmente a gente responde essa pergunta, porque ele já reconhece que ali, amanhã mesmo ele pode aplicar um conteúdo. E aí a gente vai usando a educação financeira como plano de fundo para reforçar a matemática básica. Eu já trabalhei em uma escola que, eu não sei se a Débora trabalhou com matemática básica, assim, não, né, fora da grade. Então, assim, era só tomar operação com fração, cálculo decimal, o aluno enxerga aquilo como um castigo. Você pegar um aluno do 9º ano, você fala, vamos fazer uma aula de matemática básica. Aí vamos fazer operação com fração. Professor, eu sei fazer isso. Uma lista aí, que vai do A ao Z, com repetição, um monte de soma, repetição. Ele entende como um castigo. Aí ele fala, eu sei fazer. Aí vai fazer? Ele não consegue. E a gente usa esses cálculos de porcentagem, de fração, operação com números racionais, como um caminho para responder uma situação, por exemplo, de calcular um imposto ou um investimento, que eles adoram. Então, ali tem que ter porcentagem, então eu vou ter que ter operação com fração. Então, a continha matemática, o cálculo matemático, ele não é o objetivo, ele é o caminho. Então, ele passa. Aí o professor vai retomar, vai armar a continha no quadro, vai resolver, mas aquilo lá é o caminho para tomar uma decisão. Então, a matemática ela vai sendo retomada ali em sala de aula, sem que o aluno entenda que aquilo ali é só um reforço matemático. É sempre um contexto, uma ferramenta para resolver um problema. E a gente acaba dando mais sentido também à matemática, como a matemática financeira, para a gente conseguir fazer o cálculo, saber se o investimento é mais vantajoso ou não, se um parcelamento ele é mais vantajoso ou não. Então a gente usa a matemática como ferramenta para tomar uma decisão
financeira. E aí fica mais natural e fica mais fazendo mais sentido para o aluno. O meu filho, essa semana, estava revisando para a prova de matemática e falou, não, a tabuada de 7 eu estou bem, porque eu aprendi com as figurinhas da Copa. Né, o pacotinho vem 7. então, eu exercitei muito a tabuada do 7. Já sabe quanto vai ficar, né? 3 pacotinhos. 3 pacotinhos dá 21, 4 dá 28. Então, eu falei, que legal. Então, uma coisa da vida real ajudou ele a aprender matemática. Então, da mesma forma, as finanças vão ensinar. Me permita fazer uma pergunta para vocês. Ensinando matemática e finanças ao mesmo tempo, isso modificou significativamente a vida financeira de vocês também? A visão de vocês? Vocês recomeçaram essa área da vida de vocês? Pastor, vou confessar aqui para o senhor que eu entrei numa escola renomada já em Goiânia. Eu entrei buscando uma aula de matemática. Mas depois que eu fiz todo o processo de entrevista e tudo, estava tudo aprovado. Sentei com a coordenação, olha, as aulas que eu tenho para você são de educação financeira. Eu falei, nossa, eu não sei nada de educação financeira, eu nunca dei aula desse conteúdo. A realidade é que nós, estudantes da graduação de matemática, licenciatura, a gente não tem uma disciplina específica para finanças. Nenhuma graduação tem. Na verdade, tinha, que agora elas estão se adequando. Isso aí fica lá para a área da contabilidade, Sim, da faculdade de economia e tal. Isso mesmo. Então, graduação não é comum que você aprenda sobre finanças. Então, eu era mais uma nessa cesta aí dos professores de matemática que não sabiam sobre isso. Mas eu falei, uai, se é o que tem para mim, então vamos lá. Eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou dar conta. Então, eu peguei essas aulas e estudei muito. Me debrucei sobre os livros e fui aprender. Não tinha como eu ensinar sem saber. E os alunos já tinham algum conhecimento ali, porque eles já tinham essa disciplina na escola. Peguei turma de 9º ano. Eu falei, eu preciso dar conta. Então, eu estudava muito e produzia material. Tanto que eu pensei assim, vou sair dessa escola, porque está muito puxado. Porque matemática eu já dominava. Lógico. Já tinha o livro suficiente. Agora, educação financeira, não. Nem eu dominava e nem tinha o livro suficiente. Então, eu comecei a realmente precisar estudar mais para poder dar conta do conteúdo. Nesse tempo de estudar mais, eu acabei engravidando de novo, meu 3º filho. Eu falei, eu vou abrir mão dessa escola porque está sugando muito as minhas energias. E aí, eu até pedi para sair, que era essa aula de educação financeira e tudo. E aí, minha coordenadora e meu chefe falaram, Débora, calma, não é assim não. Você está indo muito bem. Eu falei, então tá. Vamos arrumar outro professor para te ajudar. Aí surgiu o professor Rubens. Falei, gente, que bênção. E aí nós trabalhamos juntos por 1 ano. Eu continuei estudando, mas eu já tinha passado por 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, já tinha pego aquele conjunto completo de conteúdos ali e estruturado já como era o caminho que eu ia seguir de ensinar, o que ensinar. E eu fui aprendendo ao longo de todo esse processo. Eu falo que Deus me preparou primeiro, agora eu já posso ficar rica, porque eu já aprendi. Então, em 2024, o professor Rubens entrou lá na mesma escola que eu trabalhava e a gente conduziu alguns projetos juntos nesse 1º ano de trabalho em parceria, e para que em 2025 a gente já tivesse outros projetos ainda maiores, que foi a coleção na Real. Então, a minha vida financeira vem sido mudada e melhorada a partir do estudo, do conhecimento sobre finanças. Parabéns. E glória a Deus por isso, né? Com certeza. Professor Rubens, tem... Não, e a gente discute muito, assim, às vezes tá revisando o material, tá tomando uma decisão, fala, peraí, a gente falou isso essa semana, né? Fala, você tá lendo o seu próprio capítulo, né? Até comentei com a Débora, falou, não, deixa eu aplicar isso aqui. Então, eu queria comprar um negócio, gente. A gente tava conversando e ela tá, você acha que eu devo comprar isso? Falei, eu tenho 1000 motivos para que não. E a gente ficou analisando. Então, assim, verdadeiramente a gente tem aplicado, né, o conteúdo, porque a gente vai aprendendo, vai ensinando, né, vai analisando. Então, assim, eu tive uma relação boa com as finanças pessoais desde sempre, né, entendendo o que dava para ser comprado, o que não. Então, assim, eu gosto muito de lidar com dinheiro, com negociação. Então, o meu caminho na educação financeira, ele foi um pouco diferente do da Débora, porque eu acho que eu
já tinha uma certa proximidade, né, com a temática e fui assumindo projetos e da educação financeira. Então, eu acho que eu escolhi, né, entrar na educação financeira. Quando eu entrei na escola, então assim, a dinâmica da escola é totalmente diferente. Então, ela foi me auxiliando ali, eu fui entendendo como que era a questão da escola. Tinha uma experiência da educação financeira, mas assim, nada muito profundo, que a gente tem estudado, a gente aprende todo dia, né? Então, não dá para... O conhecimento ele precisa ser cotidiano. Na educação financeira, mais ainda, porque atualiza, né? Eu mandei uma mensagem para ela esses dias, né, com a mudança do MEI. Falou, a gente está tentando deixar o livro atualizado, mas é rápido demais, é muito dinâmico. Então, assim, cada ano a legislação muda, a própria sociedade muda, né? Então, se a gente voltasse há 10 anos ali, falar sobre finanças nas escolas, ninguém estava comentando muito sobre isso, né? Bet não era nem um problema, que hoje a gente sabe que tem sangrado as famílias. Então a gente tem trazido isso para o material, para a nossa vida mesmo, de forma leve ali, que a gente está tomando conhecimento, assim, do poder da escrita, né? Porque a gente tem esse exame de consciência, tem que ter um rigor grande no que a gente escreve aqui, né? Amanhã tá em famílias que a gente não vai ter o contato. E muitas vezes o livro forma, né? Forma o professor. O que está escrito aqui, muita gente vai ler e tomar isso como uma verdade. Então a gente tem esse cuidado no que a gente está escrevendo, o que está falando. Vai formar o adolescente que amanhã ele vai ser o chefe de uma família e vai conseguir talvez mudar ali, né, a dinâmica, né, o ciclo da geração futura dele. Então a gente acredita bastante nisso e aprende muito com o que tem escrito também. Agora, professor Rubens, o fundamento vocês lançaram e alguém vai edificar sobre este fundamento. Para a gente lembrar aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, não é? E mesmo diante dessa modernidade, realidades novas, tecnologia nova, conhecimentos novos, etc. Mas a pessoa tendo um fundamento, tendo uma base, ela vai edificar a vida financeira dela com sucesso. Entendeu? É verdade. Você falando sobre isso daí, né? E me veio esse pensamento aqui, porque esse material é um fundamento, ele é uma base, e é um fundamento sólido, é uma base sólida. Né? Eu sempre gostei de matemática, fui um bom aluno de matemática, mas acabei fazendo odontologia, depois fazendo direito, que não tem nada a ver com matemática, mas eu só tirava 10 todo mês nas minhas provas de matemática, certo? Mas muitas vezes a gente não via a razão, né, daquilo. Por que eu vou ter que aprender raiz quadrada, raiz cúbica? Onde é que eu vou aplicar isso, meu Deus? Porque a questão da aplicação ela é muito importante. Entendeu? Você aprender algo que realmente depois você vai usar. Você vê significado. Aquilo faz sentido para você. E muitas vezes falta isso na aula de matemática. Não que não tenha, mas como o Rubens já colocou aqui. Às vezes você precisa de muitas ferramentas para chegar no concreto, no significado. Eu sou da área de exatas, eu fiz ciência da computação, vi muita matemática, mas eu não vi nada de educação financeira durante toda a minha jornada acadêmica, né? Então, é urgente, é um material urgente e é muito bom saber que ele já está sendo utilizado na formação de adolescentes, né? Então, mostra o livro, o professor Rubens, para o pessoal, né, que está nos assistindo. Tá ali, né? Isso, pode mostrar para aquela câmera ali, certo? A gente vai colocar aqui também no link, né, aqui na descrição do vídeo, a coleção na real. Esse aqui é o livro 1. Volume 1. Esse é o livro 1, ok. E a gente vai colocar o link aqui para o pessoal conhecer a coleção, conhecer mais detalhes sobre vocês, tá? E, pastor Clarimundo, eu queria ouvir do senhor o seguinte, eles estão usando esse livro lá na escola, o senhor acabou de falar assim, é um livro que você tem que ler em família, né? Mas pensando agora como pastor, né? Tem muitos pastores nos assistindo agora, né? Como um pastor poderia pegar o material da coleção na real e utilizar na igreja, ou na escola dominical, enfim, qual a sua sugestão de aplicação desse material no nosso contexto da Assembleia de Deus de Anápolis? Pastor Eberson, o material, ele por si já direciona, ele já encaminha. É um material autodidático.
né? A pessoa começa a ler e ela vai seguindo os passos ali, entendeu? E ela vai se dando bem, na medida em que ela vai lendo, vai olhando as ilustrações. Poderia, professor Rubens, abrir aí uma página qualquer aí, por exemplo, e mostrar ali para a câmera, para as pessoas verem, entendeu? Uma Não ilustração, né? Olha ali. Você entendeu? Esse assunto aqui é cesta básica. 7. Cesta básica, salário mínimo e diese. É isso aí mesmo? É Isso. Isso mesmo. Então, ali, a pessoa, todo mundo sabe o que é uma cesta básica. Sabe que todo mês ou toda semana você tem que comprar uma cesta com arroz, com feijão, com óleo, com macarrão, com extrato de tomate e tal. Mas acontece o seguinte, a criança não faz isso, o adolescente não faz isso, o jovem não faz isso. Aí quando você se casa, quando você constitui uma família, que você vai fazer isso. Mas imagine você se você fizer isso com o seu filho, com o seu adolescente ou pré-adolescente e tal, praticar isso. Porque o livro ali vai mostrando passo a passo o que é que você vai fazer para se dar bem, para fazer uma boa cesta básica, né, com os nutrientes necessários ao nosso organismo, né? Fala, Débora, eu quero ouvir você disso daí. Dentro desse... É interessante que qualquer capítulo que a gente abre aqui, a gente vê sempre a aplicação na família. Por exemplo, cesta básica é um capítulo em que a gente trata também de comer fora e comer em casa. Quanto custa comer fora, quanto custa comer em casa, o quão mais nutritivo é, o quão mais agradável, porque tá certo que fazer o preparo da refeição em família, isso é demorado. Tem o custo do gás, que às vezes você não vê, tem o custo da energia, que você não repara de imediato. Mas e aquele momento em família que às vezes a gente deixa passar sempre? E a criança que poderia estar participando? E aí, o preço, a gente já sabe que comer em casa é mais barato. Mas é claro que tem o tempo. Mas e o tempo em família? O quão isso é importante de estar e dar a oportunidade para a criança de se sentir útil, participante daquele momento. É um só dos pontos que tem aí. Outro ponto, a cesta básica. Cesta básica, tem essa cesta básica que vem pronta, que às vezes a gente compra para fazer uma doação ou outra, mas tem uma cesta básica que é indicador econômico, que quando você escuta no jornal falar assim, o preço da cesta básica subiu. Qual cesta básica? O arroz foi o que subiu a cesta básica, o responsável pelo aumento da cesta básica. Tá, como assim? Tá, e o preço da carne? E ovo? Tem ovo na cesta básica? Não tem ovo na cesta básica. Mas por que não tem ovo na cesta básica? Não tem ovo? A gente come tanto ovo. Tá, tudo isso está explicado dentro do nosso material. Né? Então, dentro desse assunto de cesta básica, para finalizar, mais um ponto, tem um detalhe que a gente sempre passa desapercebido. A gente acha que economizar na cesta básica é só na hora de fazer a compra. Mas se eu deixo aquele alimento na minha geladeira e daqui a pouco ele vai para o lixo, eu também estou desperdiçando. Qual é a quantidade de desperdício que nós, adultos, temos produzido, né, temos permitido dentro das nossas casas por não consumir o que nós temos. Às vezes eu não quero o que eu tenho aqui, eu quero comprar algo novo, eu quero ir atrás de algo diferente. E na minha geladeira está dinheiro indo para o lixo. Entendi. Então, há uma conscientização também. Sim. Né? Então, só encerrando esse tópico, pastor, então, talvez um ponto de partida seja o pastor da igreja ou um obreiro dar uma palavra sobre educação financeira à luz da Bíblia e apresentar o material para que as famílias também consigam fazer a sua tarefa de casa. Com certeza. Por exemplo, a Bíblia diz assim para a gente não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. A gente pode atualizar isso hoje, contextualizar hoje. Bete não é pão. Então a Bíblia está dizendo, não vai. Naquela época que o versículo foi escrito, essa escritura foi escrita, entendeu? Não se pensava em bet, nem internet, nem nada. Mas hoje nós podemos aplicar. Não gastar o dinheiro naquilo que não é pão significa, eu não vou gastar meu dinheiro em jogos, principalmente jogos de azar e coisas dessa natureza. Então o pastor Eberson, eu, você, nós que ensinamos o rebanho, a gente alerta e depois vamos para o livro. Entendeu? O livro vai ser o fundamento, vai ser a nossa regra de prática ali dessa área financeira. Porque quando a Débora estava falando, por exemplo, sobre cesta básica, o professor Rubens abriu o livro ali no capítulo de número 7, você ensina a matemática, você faz a educação financeira e, de certo modo, você ainda está ajudando o nutricionista, mostrando o que é cesta básica, o que é bom, o que não é, o que falta, entendeu? A gente fala até algo de muito completo, né, sazonalidade ali, comer a fruta da época. Mais barato, mais nutritivo.
É verdade. Enfim, eu achei interessante o que você falou sobre o fazer em família, né? Então, pamonha é muito bom. Eu gosto de pamonha. Mas o reunir para fazer pamonha é melhor ainda. Parece que, né, é toda aquela construção ali. Na teologia a gente chama isso de comunhão, né? Comunhão. Nossa comunhão, aquele tempo de comunhão, relacionamento, tal. Ai, ralei meu dedo aqui. Cata esse milho direito. É verdade. Tá. E aproveitando que o pastor introduziu a questão aqui, né, das apóstolas, vamos falar da Jezabete, né? Eu achei esse nome fantástico, né? Então, eu tenho que dar o crédito aqui, né? Quando eu falei lá na igreja, o pessoal começou a rir, eu falei, tem que dar o crédito, ó. Eu peguei do material deles a Jezabete. Fala pra gente da Jezabete, pastor. A Jezabete, eu tô acostumado já com o pastor já. É profético isso, hein? Eu comentei, pastor Raimundo, o dia do Anipad, eu tenho um tio, ele é tipo casado com minha tia, né? Então, assim, eles são pastores, né? Minha avó, muito católica a vida toda, e minha avó hoje faleceu, infelizmente, né? Mas a gente convivia e gostava dele. Então, assim, esse tio é um tio muito carinhoso que eu tenho com ele. Aí eu sempre falo, tio, você não sabe onde eu estava hoje. Eu estava, né, falando para 300 pastores. Aí ele, varão, que bênção. Então, assim, você vai conhecer. Então, Vê logo aquela linguagem pastoral. Ele já muda. Então, assim, já introduziu o evangeliquez todo lá. E a gente sempre brinca com muito respeito, mas é sempre bom, né? Enfim, falar com amigos, né? Falar de coisas boas é sempre importante. Eu esqueci o que eu ia concluir agora. Jezabete. A Jezabete não é mérito nosso, tá? Não é a criação nossa. Na formação, a gente, né, tentando trazer um pouco mais a linguagem, né, para adulto, para a formação que a gente faria lá no Unipad, a gente foi pesquisar, né, como que estava a relação, né, dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos com as finanças. E a gente caiu nessa notícia da Jezabete. Porque na pesquisa que a gente fez, né, infelizmente ali, os evangélicos eles estavam gastando uma maior quantidade de dinheiros em apostas. E, inclusive, né, criou essa bet que foi apelidada de Jezabete. E a gente não tinha informação sobre essa notícia. Foi pesquisando. Os cristãos estavam gastando mais do que os não cristãos. Sim, aí dentro dessa pesquisa, ele foi separando ali. Então, assim, a verdade é que... e aí evidencia a importância de um projeto igual o Shark Family, porque se a gente achar que o assunto sobre finanças, sobre saúde mental, ela está para além dos muros da igreja, a gente vai falar, não é com a gente. E não vai trazer isso para a conversa. E tá dentro de todo mundo ali. A gente pode pegar facilmente, levantar aqui, alguém tem algum conhecido que ou apostou ou perdeu isso. Então, assim, esse negócio de sempre é com o outro, não é comigo, às vezes a gente não para refletir. Então, assim, eu achei fantástico a iniciativa do projeto, porque é um assunto que ele precisa ser falado, né? Dentro das igrejas, de maneira geral, é sempre um tabu falar sobre finanças ali, né? Então, porque, assim... Só um detalhe, porque ninguém gosta de se expor e dizer eu estou endividado, dizer eu estou com dificuldade. Então, acaba que se torna um tabu mesmo. Quando chega, é porque a bomba já explodiu. Eu atendi casais, né, que estavam com problemas oriundos das casas de apostas, né? Então, teve casal que se divorciou porque o problema ficou insustentável. Né? O problema conjugal não surgiu agora. Ele vem de uma prática errada, entendeu? Com a Jezabete. Exatamente. Com as Bet. Porque essa palavra Jezabete é uma junção de Bet com a Jezabel lá da Bíblia da época do Acabe, do rei Acabe. E aí as bets são um problema, né? Então, assim, que é mais recente de apostas. Mas a gente foi fazer um levantamento ali da série histórica, por exemplo, o número de divórcios que tem, de briga de relacionamento por conta das finanças, ele é o fator número 1. Então, assim, por exemplo, eu participo com a minha esposa do encontro de casais na igreja. Né? Já participamos como ouvinte, palestrantes, como ouvinte. E, por exemplo, na formação, né, do curso de casais, não se fala sobre dinheiro.
vai falar sobre a relação, sobre conjugal, sobre criação de filhos, mas não fala sobre finanças. E deveria ser falado, né, num curso para a formação de casais. E passa muito sobre isso. Alguém começa com um projeto, falou, opa, essa é uma ideia. Então, abre o diálogo e vai começando a entrar cada vez mais na formação dentro das famílias. A gente nem falava sobre dinheiro, né? As crianças tinham que sair da sala, porque agora o assunto é de adulto, né? Quando a gente casa, fala, não vamos falar nisso, tem um problema ali. Então, como é que fala aquela expressão quando tem um negócio na mesa? Tá todo mundo vendo, mas ninguém tá vendo, né? Eu esqueci o nome agora da expressão. É um elefante, tem um elefante ali na sala, tá todo mundo... Então, assim, é importante falar sobre finanças e a gente tem reconhecido isso na vida, seja religiosa, seja do matrimônio, a importância que se tá bem com as finanças, ela faz pra nossa vida. A gente sabe, você tem, por exemplo, eu gosto de falar assim, reserva de emergência, se você não tem, você tem um problema, né? Coisas ruins acontecem, né? Você bate um carro, você às vezes machuca, tem que não tem um plano de saúde, você tem que pagar. Quando você não tem reserva de emergência, você tem 2 problemas. Um é que você bateu o carro, você vai ter que pagar. Você tem o desgaste ali de ter que arrumar outro carro. Quando você não tem a reserva de emergência, você tem 2. Um é ter que resolver o problema, o outro é ter que resolver dinheiro. E isso acaba levando mais, né, para a família. Você já chega nervoso em casa e vai resolver, e aí não entende. Então, assim, realmente a finança, ela tem um fator importante ali na nossa dinâmica do dia a dia. Se eu te falar que você tem a reserva de emergência para 6 meses, você trabalha mais tranquilo, você fica naturalmente mais tranquilo. Junto, né, com a parte espiritual, de servir a igreja, a gente vai completando áreas da vida. A parte emocional também. E a gente vai deixando algumas desejar. Tem que estar ali tudo em plena harmonia, né? Então, se tem alguma coisa ali faltando, a roda não gira, né? Eu achei interessante, agora, né, na Copa do Mundo, as seleções tinham que tirar as fotos protocolares, e aí teve uma seleção da França, que houve um incômodo. Qual foi o incômodo? Eles não queriam tirar foto com propaganda de uma casa de apostas. Eu falei, que nobre, né? Bom seria se todos os cristãos se posicionassem nesse aspecto, porque às vezes é aquela história de, cai quem quer, né? Isso aqui, para mim, não afeta em nada, mas quantos são afetados? Quantos, né, estão emocionalmente frágeis e acabam sendo atraídos por coisas como essa, né, de dinheiro fácil. Rápido e fácil, né? Então, é um conto. Porque na real. Na real é porque é um trocadilho com uma fala que a gente tem no dia a dia. Nossa, na real, era uma gíria, né? E que traz as pessoas para o momento agora. Na real, nós vamos fazer isso, né? E outro detalhe é o termo ser curto e lembrar da nossa moeda, que é o real. Então, as capas dos volumes, elas todas trazem deixa eu mostrar aqui de novo. Todas trazem o símbolo do nosso real, da nossa cédula, né? A efígie. E aí, nós pensamos na cédula do real e combinamos o tema do livro com uma gíria que traz a pessoa para o agora. Lindo, parabéns. E todos os outros termos de nomes de seções do nosso livro são mais ou menos assim. A parte dos exercícios, por exemplo, chama aplicação. A aplicação lembra você de investimento. Eu estou colocando um dinheiro num lugar esperando ele render. Então, na sessão de exercícios, o aluno vai colocar aquilo que ele aprendeu em prática. Então, chama aplicação. E o final de cada capítulo termina com uma sessão que chama No Fim das Contas. Porque no fim das contas o que fica No fim das contas, né? o que fica é isso. Então, a gente buscou termos que fossem propositais do mundo das finanças. E o título da coleção curtinho ali, trazendo a gente para a realidade mesmo. No fim das contas, eu tenho um testemunho para dizer para vocês. Um pastor, não vou declinar o nome, lógico, por razões éticas, tem curso superior, curso de teologia, de direito, entendeu? Inclusive foi professor de direito, a esposa dele também tem curso superior, fala muito bem o inglês, fez pós-graduação na China, mas eles nunca tinham começado a aplicar, sabe, a matemática financeira dentro do lar deles. E eles estavam lá no Enimpad, lá no nosso acampamento, quando vocês estiveram lá, falaram brilhantemente, apresentaram o material. Mas ele começou a fazer na casa dele, com os filhos deles,
aplicar na prática. No fim das contas, seguinte, começaram a pegar, por exemplo, tanto de dinheiro, esse mês quem vai fazer as compras da casa é você. Entendeu? Está aqui, R$700 ou R$800, entendeu? O que você acha que a gente deve comprar esse mês? Tem que comprar arroz, então põe aí arroz. Nós temos que comprar... eu acho que ele tem que comprar carne. São 3 filhos ele tem, entendeu? Então põe aí, carne. E foi fazendo a listinha. Então agora vocês é que vão para o mercado. Porque eles não tinham a menor noção de custos. Entendeu? E às vezes achavam que os pais estavam subtraindo, vamos usar a expressão da matemática aqui, subtraindo deles aquilo que era do gosto deles, porque se você leva o seu filho ao supermercado, às vezes ele está mais interessado no chocolate do que no feijão, né? Em alguma guloseima do que em alguma verdura, um tomate, etc. Então, vocês vão fazer a lista da compra do mês, vocês vão comprar e tal. Falou, pastor, as coisas mudaram na nossa casa de maneira impressionante. Amém. Glória a Deus. E agora os filhos estão querendo participar com a gente dessa gestão, sabe, financeira e de compras e tal. E eles passaram a perceber o custo das coisas, o preço das coisas. Que bom, isso é uma bênção, porque quando a gente pensa no material, meu sogro veio conversar comigo esses dias e disse assim, Débora, eu vejo que o trabalho que vocês estão levando para as pessoas, para as famílias, para a comunidade como um todo, ele é um trabalho social, porque educação financeira é para todo mundo, independente da sua idade, da sua classe social, educação financeira é necessária. E às vezes um pai ou uma mãe entregou o de melhor que pôde para o seu filho, Verdade. mas faltou algum detalhe. Então eu fico muito feliz de ouvir testemunhos como esse, porque esse é o nosso objetivo, alcançar muitas famílias. Não só a família da escola que a gente atende, mas a família da igreja que a gente frequenta, a família de outra pessoa que vai ler o material. Então isso deixa a gente muito feliz. E falando em família, né, pegar um dado que vocês apresentaram também, é a questão do endividamento. Né? É mais comum do que a gente imagina, não é mesmo? Muito, muito. E as famílias não estão só endividadas, as famílias estão também inadimplentes, né? De cada 2 brasileiros, a gente tem um inadimplente, porque estar endividado é você ter dívidas. Eu compro um imóvel e faço uma dívida para anos, décadas às vezes. Então, eu tenho dívidas, mas eu entendo essa dívida como uma dívida boa. Mas tem a dívida pagável e tem a ter uma dívida casa, impagável. né? Tô construindo Constituindo um um patrimônio não só para você, mas para a sua própria família. Mas né? aí dentro das estatísticas você é endividado, que você tem aquela dívida. Realmente, ela é uma dívida, né? Você tem que pagar. Agora, quando você não paga, aí é um problema Esse é o problema. Muito pior. Agora você pensa, em cada 2 pessoas, uma está com dívidas em atraso. Isso é muito ruim, porque você vai ter que pagar muitos juros, provavelmente. Daqui a pouco tem uma porcentagem também de pessoas que estão endividadas e assumem que não terão como pagar essa dívida. Agora, já pensou? Qual é o tamanho do seu problema assim, psicológico, né? O quanto isso pesa? Porque a gente tem uma dívida, você fica preocupado. Agora, você ter certeza que você chegou num nível que você não vai dar conta de pagar, isso é muito prejudicial à nossa saúde. Né? Então, vai gerando vários problemas. E muito ruim. Até quanto da minha renda eu posso comprometer com determinadas prestações. Não é? Eu, por exemplo, eu constituí para a minha família um bom patrimônio. E boa parte da constituição desse patrimônio foi comprando imóveis parceladamente. Para pagar, por exemplo, comprei um imóvel para pagar em 60 meses. Eu constituí uma dívida, mas eu não fiquei inadimplente, porque todo mês eu tinha condições de pagar aquela prestação. Não é? Então, é importante a gente pensar nessas 2 questões. Eu posso fazer uma dívida, ela será pagável, eu não vou ficar inadimplente com a minha renda, ou eu poderei até aumentar a minha renda, porque, por exemplo, se eu estou comprando um imóvel já construído, um apartamento, por exemplo, eu não preciso de morar naquele apartamento. Eu fiz uma dívida ao comprar aquele apartamento, mas o próprio aluguel do apartamento vai me ajudar a pagá-lo. Não é uma dívida assim, é uma dívida boa, né, não? Sim. O que vocês me dizem? Esse assunto, inclusive, ele é um capítulo inteiro do volume 4, né, que é justamente endividamento e inadimplência. Então a gente começa passando, né, explicando a diferença conceitual, né, desses 2. O gráfico
qual é o campeão ali do endividamento da população, por que acontece, sobre tipos de investimento, no caso ali, o senhor contando a questão do investimento em imóveis, né? Então tem um exercício no livro que é justamente isso, a gente apresenta, né, o preço do metro quadrado do imóvel em algumas regiões, a gente pegou São Paulo, pegou Goiânia, qual que é o valor do financiamento para o aluno conseguir calcular, olha, se eu fizer comprar um imóvel para investimento, quantos meses, né, de valor do aluguel eu demoro para quitar esse apartamento? Esse tipo de investimento, ele tem uma liquidez mais alta, mais baixa? Eu compro um imóvel pensando no médio prazo, longo prazo. Todas essas reflexões, elas acontecem no material, né? Eles estão nos outros volumes. Se eu quero fazer um investimento de uma reserva de emergência, não dá para ser num imóvel, né? Porque eu talvez não consiga ali, né, liquidar isso fácil. Então, assim, onde eu vou colocar isso? Como que eu vou colocar? Quais são as opções de investimento? Por que os imóveis foram por muito tempo a principal forma de investimento, né? Tem até, eu cresci escutando, né? Quem compra terra não erra, né? Porque tem a valorização. Hoje a gente sabe que tem outras formas que não tinha antes, né? Talvez vou pegar um fundo imobiliário. Então, eu vou investir em imóveis, mas de forma diferente. Eu posso começar com um valor mais baixo. Então, assim, todos esses assuntos a gente traz na escrita do material de uma forma reflexiva. A gente estava conversando um pouco antes do podcast comentar, a Everson tinha me perguntado sobre o público, né? Então, o material é realmente focado no adolescente, mas isso não significa que a escrita ela é infantilizada, entendeu? Então, assim, o conteúdo, se você for olhar, você fala, esse dia eu postei um story de um recorte do livro, aí um amigo meu deu zoom na postagem e falou, cara, mas eu não lembro o teor do imposto de renda. Não lembro ensinando isso para criança. Não lembro o que é. Mas para que série que é isso daí? Falei, isso aqui é o volume 3, eu acho que era, né, 8º ano. E, cara, eu não sei isso não. Então, assim, é para todo mundo. É claro que a gente escreveu... Eu posso assistir a aula no 8º ano. Escreveu de uma linguagem, mas você vai olhando, é coisa que a gente não teve acesso. Então, assim, são vários assuntos, né? Esse livro, ele é o menor deles, né? Então, assim, os outros estão um pouco mais robusto. O livro 3 tem bastante parte conceitual, assim, eu gosto de falar que o que a gente escreveu, ele não é matemática financeira, ele não é empreendedorismo, é conhecimento de mundo, sabe? Assim, situações que a gente precisa ter que para ser um adulto funcional, vamos dizer assim. A gente vai explicar o que são os organismos econômicos, o que é um FMI, qual que é a função do Banco Central. Então, sempre conectado com algo da realidade. Então, esse material é repleto de notícias, né? O Elizabeth não está aqui no material, tá? Tá só na... Só na palestra. Só na palestra. Então, assim, a gente tem esse cuidado do que colocar, né? Como colocar, de que forma, para que realmente a gente leve o conhecimento para as pessoas, para que elas tenham a capacidade de fazer as suas próprias escolhas e que essas escolhas sejam escolhas assertivas. Professor, qual que é o melhor investimento? Eu falo, não é essa a pergunta que eu quero te responder. Eu quero que você tenha conhecimento suficiente para que você decida para você o que é o melhor investimento. O professor Clarimundo comentou de quantos % eu posso comprometer com a renda. A gente vai escutando algumas coisas e vai virando um mantra, né? Assim, vamos dizer, 30% da renda para um parcelamento. O que as pessoas fazem? Elas pegam 30%, eu quero comprar um carro. A parcela é 30%, ok. Aí eu vou comprar uma televisão. Aí, não, até 30%. Quando vê, o 30% virou 150%. A fatura do cartão é mais alta que o salário das pessoas. E aí, como que eu vou fazer? Qual é o dívida eu pago primeiro? Como que eu troco? Existe dívida boa, dívida ruim? Esses elementos, eles estão no livro. E sempre a gente pesquisa, curiosidade. A Débora comentou do assunto aqui, que a gente abriu da cesta básica. Ela estava lembrando, a gente traz curiosidades, né? Por exemplo, qual que é a única fruta que está na cesta básica? Sabe qual que é, Everson? Só tem uma fruta na cesta básica. Indicador econômico. Banana? Banana. É a única fruta. Por que será? Porque é a mais comum. No país inteiro a gente tem. E a sazonalidade dela é o tempo todo. Então, esse tipo de assunto chama a atenção. É uma fruta sazonal, né? O ano todo ela o ano todo. Banana, né? Então, por que outras não estão? Então, é o tipo de assunto, quando a gente está falando sobre investimento, onde que o Brasil coloca mais suas finanças? Então, assim, tem o conteúdo que é o cerne ali do material, mas está cheio de box, cheio de informações, que vai trazendo ali o aluno ter um repertório mais alto. Então, os meninos perguntaram, por exemplo, do Banco Master. Né? A gente falou, e aí, a gente vai colocar o assunto do Banco Master no livro ou não?
a gente discute, falou, ó, é importante esse assunto, primeiro porque ele utilizou o FGC, que a gente já usa para conceituar o que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, o material vai ser impresso a partir do ano que vem, então não vai ser um assunto tão polêmico. Vamos colocar uma notícia? Então, assim... Aí nós colocamos, só um detalhe, nós colocamos focando no uso do FGC. No FGC, porque após a liquidação do Banco Master, então, assim, o FGC foi acionado. Porque e retirar, então... Daqui a alguns anos não vai ser mais... porque já inclusive obrigou o FGC a modificar, porque os bancos estavam utilizando desse recurso para oferecer ali, né, para o que o Raimundo falou. O pessoal adora ter dinheiro fácil e rápido, né? E fala, ó, eu vou oferecer 150% do CDI. E para quem está ouvindo aí, né, falou, não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro rápido, promessa de algo que é rápido, seguro, que vai te dar retorno rápido. Alguém está ganhando com isso, né? E quase nunca vai ser você. Então fique esperto. E eu vejo o seguinte, a Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. E vocês, como professores, vocês como autores, vocês estão se tornando também conselheiros. Porque vocês estão usando o conhecimento de vocês, a sabedoria que Deus lhes deu, para orientar para o bem as finanças das pessoas. Isso é muito importante. A gente ouvir um bom conselheiro. Né? O bom conselho, ele ajuda a gente a se desenvolver mais rápido, a não perder, por falar, por exemplo, em termos financeiros. Né? Porque é tão bom a gente não perder dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, nesse mundo todo mundo ganha dinheiro e todo mundo perde, infelizmente. Né? Seria bom se a gente nunca perdesse. Né? Vocês estão se tornando conselheiros com esse material. Daí a importância desse material. Não é? Por exemplo, eu gosto de investir em imóveis. Aquilo que você falou. Quem compra terra, nunca erra. Né? E, então, meu pai gostava de comprar terra. Sabe? Eu aprendi isso com ele. Mas uma dica que ele me falou. Se você vai comprar, por exemplo, 2, 3 lotes, você nunca compra os 2, 3 no mesmo bairro. Por quê? Porque vai ter um bairro em que a valorização vai ser maior. Porque, de repente, o poder público vai levar um benefício a mais para esse bairro e não vai levar para aquele outro bairro. Né? Um empresário vai investir mais nesse bairro do que naquele outro. Então, se você compra 2, 3 imóveis em bairros diferentes, a sua probabilidade, né, de você ganhar dinheiro com valorização será maior. De repente, você compra 3 lotes, um ao lado do outro, do mesmo bairro, e a valorização não chega naquele bairro, você perdeu dinheiro, você perdeu tempo, você perdeu a chance de aproveitar uma valorização. E ele já te explicou um conceito do investimento, né? Que é diversificação, sem chamar de diversificação. E dentro né? de um tipo de investimento, você pode diversificar a sua carteira ali. Mesmo investindo só em imóveis, você está diversificando. Muito bom. E a ideia é ensinar a pescar e não dar o peixe, não é isso? É essa a ideia. E aí, pensando, por exemplo, na questão do endividamento, e aí o que deve ser observado, né? Mais alguns fatores. Às vezes a pessoa... há muita maquiagem no negócio, né? Então, as marcas hoje, elas não querem apresentar, o carro custa 70 mil, 100 mil. Não, são apenas 60 parcelas que você vai pagar 2, 3 carros ali, certo? Eu lembro de um seriado, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tinha uma... Isso é pirâmide? Não é pirâmide, é sistema triangular de ponta-cabeça. De ponta-cabeça. Só inverteu uma pirâmide. Não é pirâmide, não, né? Então, que dicas vocês dariam? Né? Por exemplo, no NPAD vocês apresentaram, por exemplo, uma dica sobre aquisição de um imóvel. Né? Vocês deram algumas soluções ali. Vocês podem compartilhar com a gente. Algumas dicas para o dia a dia, por exemplo. O Rubens já comentou aqui, o principal vilão do endividamento no Brasil é o cartão de crédito. E dificilmente você está comprando no cartão de crédito um carro. Você está comprando algo de necessidade. Você está comprando, no geral, você está comprando itens de desejo. Eu quero uma blusinha nova. De 100 em 100, rapidinho ele deve 10 mil, não é isso? Exatamente. Então, nem sempre os itens que se compram no cartão de crédito são itens de necessidade. Portanto, é importante, por exemplo, quero evitar dívidas em excesso no cartão, tira o seu cartão daqui, dos 2 cliques, só cliquei, passei o cartão. Isso dificulta já você finalizar uma compra, faz com que você pare e pense primeiro,
eu vou finalizar essa compra, depois eu finalizo, porque tem que pegar o cartão lá, tem que, né, tirar uma foto, pegar os dados. Já é um dificultador. Nós, quando as coisas estão muito fáceis, a gente termina aquela compra ali, comprou, nem viu, vai chegar na minha casa e pronto. Então, é no cartão de crédito que a gente acaba fazendo as principais dívidas, causas de endividamento. Então, evitar esse uso excessivo do cartão com itens que não são realmente de necessidade. É um ponto, né? Mas eu quero muito comprar. Tá bom, mas eu preciso? De verdade? Né? E eu preciso, mas será que eu não tenho nada mesmo que cumpre a mesma função na minha casa? Então, refleti antes. Só abrindo um parêntese aqui, o conselho que o pastor falou, e também que a gente comentou aqui mais cedo, estava fazendo um capítulo, finalizando essa semana, e eu conversando com o Rubens que eu queria comprar um presente para minha mãe, mas que está um pouco além do orçamento, né? E conversei com ele, falei, olha, eu tô com um problema, porque eu quero comprar algo que está além do meu orçamento, mas eu estou com esse desejo de comprar e isso é um problema. Ele falou, leia o capítulo tal que você escreveu. Ele me convenceu inúmeras vezes. Mas um dos conselhos que está no capítulo é converse com um amigo sobre essa questão que você quer. Se a gente conversasse de verdade, eu queria apostar isso aqui, eu queria investir nisso aqui, eu queria gastar isso aqui com outra pessoa, é igual pecado. Você, ao invés de você simplesmente guardar para você ir lá e fazer o seu pecado, né? Se você confessa, se você conta para alguém, você tem mais dificuldade de concluir isso que você está querendo fazer. A frase, eu acho que o Wade Uber popularizou, quem confessa a tentação não confessa pecado. Então, aí a ideia seria, confesse o desejo, né? Compartilhe. Eu tô querendo. Aí você vai ouvir alguém falar assim, e você não vai pecar, você não vai errar na compra. Não vai errar na compra. Você vai ouvir alguém dizer assim, você tá louca? Você tá querendo comprar isso? Não faça isso, isso não é o melhor. Olha as letras miúdas. Então, confessar, ouvir alguém, ouvir um conselho, e não simplesmente, eu quero comprar, vou comprar. Não, calma, reflita primeiro. É um dos conselhos Débora, que a gente pode dar. Todo mundo consegue fazer uma reserva, mesmo ganhando pouco? Olha, conseguir, depende. Eu falo para os meninos, e existe uma reflexão social muito importante, que na vida da pessoa de baixa renda, todo dia é uma emergência. Comer é uma emergência, pagar energia é uma emergência. Então, quando você ganha muito pouco, é sim muito mais difícil. E a gente não pode dizer que a realidade é igual para todo mundo. Por isso que não dá para usar a porcentagem, né? Você vai gastar. Não dá. Então, infelizmente, quando a pessoa tem uma renda muito baixa, a gente não pode dizer para ela como se fosse simples. Faça uma reserva de 6 meses de emergência. Isso é realmente muito difícil. Mas é alarmante quando você olha para o país, em que mesmo pessoas que ganham mais que 10 salários mínimos por mês, dentre estas, quase 70% não tem dinheiro guardado. Não tem uma reserva de emergência. Às vezes tem até um investimento, mas esse investimento está ali e você não pode pegar ele com facilidade. Mas não tem a reserva. Então, olha, se você ganha 2 salários mínimos, 3 ou mais, e por aí vai, você tem condições, com certeza, de fazer uma reserva de emergência. Então, esse é o caminho. Agora, não dá para dizer que é todo mundo. E no somatório dessa reservazinha, no final, vai dar um total. Sim, se você coloca isso num investimento bacana, né, podendo pegar daqui a 20 anos, 30 anos, você vai ver o poder do juros composto. Que a gente estuda, né? Função exponencial, onde que ela existe? Ela existe no juros composto. E a matemática é sempre presente, né? Sempre abrir a visão da pessoa. E é importante entender a sua realidade, né? O que dá para você fazer. O que dá para todo mundo fazer é educação financeira. Então a gente acha assim, eu só vou preocupar com como que eu vou controlar minhas finanças, como que eu vou fazer uma reserva, como que eu vou fazer um investimento quando eu tenho muito dinheiro. E às vezes esse dia do muito dinheiro, ele nem chega. Então, pensar sobre isso, estudar sobre isso é para todo mundo. É para quem ganha pouco, é para quem ganha muito, porque quem ganha pouco vai conseguir administrar melhor o que ganha. Professor Rubens, nos livros de vocês, tem alguma coisa sobre cooperativismo? Nós temos sobre economia colaborativa, né? Economia circular, então outras formas de gerar renda, por que essas formas colaborativas elas funcionam. Então assim, uma cadeia econômica, às vezes enquanto empresa, posso montar uma empresa que eu vou ganhar enquanto empresa, eu enquanto usuário de uma economia colaborativa. Eu posso economizar também, então a gente tem assuntos também sobre economia colaborativa, economia circular também. Então é assunto que a gente trabalha no volume 3 da coleção.
Eu vi no material de vocês aqui, né, então eu estava vendo a questão, por exemplo, de calcular o parcelamento. Né, então, o carro eu juro de 2%. Você vai parcelar em quantos meses? Em 60. Então, 60 vezes 2, 120%, se não tiver um acréscimo, uma taxa de alguma outra coisa ali, 120% de parcelamento. Então, ou seja, se você for pegar 100 mil, você vai pagar 220 mil, não é isso? 240, por aí, mais de 200 mil. Então, entra aquela questão de não caber só no bolso. Né? Eu consigo pagar essa parcela, mas olhar o todo. Agora, um imóvel, por mais que a gente vê, por exemplo, por mais que haja haja juros também, né? O imóvel, geralmente, ele é valorizado. Né? Então, já a questão de outros bens, um carro nem sempre é valorizado. Geralmente, ele faz desvalorizar. Né? Então, qual seria uma avaliação pertinente, né, nessa questão de valores ou de juros, enfim? Você fala para decisão de compra ou não compra? Isso. Olha, nos últimos anos, e a internet também trouxe isso, né? Com os influencers, todo mundo pode falar tudo que quer na internet, então, né, coloca bastante régua para todo mundo. Então, assim, o meu pensamento em relação às compras, ao financiamento, é que a educação financeira e o planejamento, ele é pessoal. Então, assim, o que serve para mim como planejamento, talvez não sirva para você. Não vale a pena, a gente ouviu nos últimos anos aí, não vale a pena comprar um imóvel, né? Vale a pena alugar. Mas para quem? Né? Então, assim, isso é muito relativo. Por exemplo, eu comprei lá, antes de casar, a primeira casa no programa, na Minha Casa Minha Vida, com entrada barata, sabendo que eu ia pagar uns juros que era 2 vezes o valor do imóvel, mas era o que a gente tinha naquele momento. Então, assim, a gente ainda tem essa casa, depois comprou outra. E então, ela já vale 2 vezes mais o valor do imóvel. E pra gente que é pobre, vamos dizer assim, você vai esperar para você comprar uma casa à vista? Você não vai conseguir. Então, assim, você precisa avaliar. Eu vou fazer um financiamento? Tem financiamento que a gente vai fazer que a gente vai passar o carro na frente do boi. Mas tem que ser reavaliado. Então, por exemplo, um imóvel que eu tenho hoje lá, a parcela dele é R$550. O saldo devedor dele vai estar em 100 mil. E aí? Se eu vou pagar isso daqui 25 anos, eu sei que eu vou pagar mais. Mas o que vale mais aqui para mim hoje? 100 mil, por exemplo, na reserva de emergência ali, no que me dá 12% ao ano, ou que tal um imóvel e ficar livre de uma parcela de R$550. Daqui mais 5 anos para frente, R$550 vai só diminuindo, que a inflação vai comendo tudo. Então, assim, eu acho que não tem uma receita, Weberson, isso vai valer para você. Você vai ter que avaliar. Passei num concurso e eu não sei se vou ficar muito tempo. Vai só eu morar em Brasília e minha família vai ficar aqui. Eu vou comprar um imóvel lá? Não vou. Aí sim vale a pena você alugar. Então, assim, o que a gente tenta escrever é que a pessoa ela tenha conhecimento suficiente para que ela tome as suas decisões, né? E absorva menos do que todo mundo tem falado. Porque tem muita regra ali, a gente vai ver na vida dos outros na internet. Geralmente as pessoas só postam o que é bom. Não compra um imóvel, não. Você tem que investir, mas basta até um meme, né? Assim, pra você fazer seu primeiro $1 milhão, basta você fazer R$10 mil por dia durante 100 dias. Né? Então, assim, a ideia de dar, né, a vara e esperar que eles pesquem é justamente isso. Eu quero que você consiga concluir com seus próprios conhecimentos a sua decisão financeira, porque o planejamento financeiro ele é pessoal. Inclusive, a gente faz essa progressão também no planejamento financeiro pessoal no volume 1, empresarial no volume 2, né, governamental no volume 3, para ele entender ali as macroeconomias, como que funciona, como que a minha decisão afeta a sua, afeta de quem está no meu dia a dia. Então, assim, vale a pena financiar? Vale a pena fazer um consórcio? Vale a pena alugar? Isso vai depender muito, assim como o investimento. Do contexto, né? Do meu contexto, o próprio tipo de investimento, o próprio perfil do investidor. Ele vai depender muito do seu objetivo, como que está a sua vida naquele momento, ele vai mudando ao longo do tempo. Então, assim, talvez eu vou começar, geralmente todo mundo começa mais conservador, né? Porque renda fixa. Mas eu vou entendendo, eu posso, porque assim, R$500 mil, eu posso investir, é melhor investir em criptomoeda ou em renda fixa? Depende. Se R$500 mil é meu patrimônio inteiro, eu não posso perder.
Se ela é minha reserva de emergência, né? Um valor bem alto, mas assim, só pra gente justificar. Mas eu posso perder ele. Né? Não vai fazer muita diferença pra mim nesse momento. Então você pode arriscar mais. Então você vê que não tem uma receita. Né? Vai ter avaliações pra você não achar que. O que é a receita, eu acho? Que não tem dinheiro fácil. Né? No dinheiro não cai do céu. E não tem essa promessa de retorno muito fácil. Sempre que a história vier assim, dá uma desconfiada, conversa com alguém, porque a chance de você perder dinheiro é grande. Eu tenho um amigo que fala assim, como você falou, dinheiro não cai do céu, ele falou assim, ó, dinheiro não dá em árvore. E tem mais uma coisa, não aceita desaforo também. Se você desaforo com ele, você perde o dinheiro, perde crédito, perde o nome, perde... Exatamente. Você ia falando algo aí, Débora? Não, era só o microfone, tá tudo certo. Tem um livro do Thiago Brunet, né, que ele Dinheiro é Emocional. Né, e aí ele conta, justamente, eu acho que ele conta a história de um homem que era fissurado por sapato. E aí ele foi descobrir que na infância foi uma pessoa que andou descalço, não tinha sapato. Né? Então, a questão emocional, o contexto imediato, ele vai dizer muito sobre as atitudes de cada pessoa. Não é mesmo? Com certeza. E é por isso que é importante ter essa troca, né, de pessoas que vieram de outro contexto. No casamento a gente vê muito isso, né? Às vezes um veio de um contexto bem difícil, o outro teve um pouco mais de facilidade, aí coloca os dois na mesma casa, até que eles entram no denominador comum, dá um trabalho. Que as renúncias aconteçam, né? Até chegar... tem que renunciar com classe, né? Exatamente. Tem que renunciar com amor. e demora para isso, para entrar nos eixos. Né? E uma coisa que é importante, né, vocês já estão citando aqui, e que eu acho que é importante, a gente não pode terminar esse episódio sem isso, é justamente a questão da proteção da família, correto? A questão de investimentos, a questão de pensar no futuro. Né? Mais uma vez, usando a vida pastoral como pano de fundo, né? Os pastores são profissionais liberais, né, pastor? Não tem muitas vezes não tem uma carteira assinada, não tem uma coisa muito bem definida. Né? Então, às vezes ele deixa de contribuir e aí chega um determinado momento da vida e fala assim, agora eu vou aposentar. E aí, como é que vai ser? Ou às vezes ele espera só de uma fonte. Então, muitas vezes, eu até falo, eu estou com 37 anos, eu já estou atrasado em muitas questões, nessa questão de proteger a família, mas e aquele que está com 50, 60? Né? Então, ele deve estar apavorado, às vezes arrancando os cabelos. Né? O que vocês poderiam falar, né, para as pessoas que nos ouvem? Tem muitos pastores nos ouvindo, muitos líderes, muitos profissionais, às vezes que não são profissionais liberais, empresários, né, sobre essa questão de proteger a família. Bom, pensando aí nessa aposentadoria, nesse momento de parar de trabalhar, deixar uma segurança para sua família, nós temos várias possibilidades. Nós temos uma que é você pagar o INSS de forma pessoal, independente. Você acessa o site do Gov, pega o seu carnezinho e vai fazer o pagamento mínimo para receber um salário mínimo como aposentadoria pelo INSS. Essa é uma possibilidade. Talvez a mais fácil e a mais comum, né? Basta você acessar com o seu CPF e consegue gerar ali o boleto para você pagar e se aposentar dentro das regras do INSS. Claro que quanto maior é a sua contribuição, maior é a renda que você vai se aposentar, dada a somatória correta, né, de pontos, que são idade mais tempo de contribuição. Essa é uma possibilidade. Agora eu já tenho 50 anos. Se eu for começar a pagar o INSS agora, vamos pensar que eu tenho que ter mais 35 de serviço. Não vou me aposentar, Débora. E aí, o que eu faço? Para trazer uma segurança para minha família. Bom, você tem outras possibilidades. Uma delas é uma aposentadoria por empresa privada. Bancos, seguradoras, eles oferecem um tipo de aposentadoria, em que você também vai pagar um valor ali. Você pode escolher o valor mínimo para pagar, de acordo com o contrato que você escolhe. Quero receber tudo de uma vez daqui a 20 anos. Quero receber parcelas mensais por 20 anos a partir de uma certa data. E isso também é uma possibilidade, uma forma de se aposentar de modo independente. Você vai buscar ali um apoio de um banco ou de uma seguradora. Ainda não quero isso, quero algo mais imediato, não quero pensar em 30 anos, 40 anos. Mais imediato, um seguro de vida. Porque se você não tem nada mesmo, mas você vem a falecer... Faz igual o cara do pé. Daqui a pouco a gente comenta essa história. Se você vir a óbito,
você vai deixar o quê para sua família? Dívidas. Porque quando a gente falece, tem custos, né? Então, um seguro de vida já é. Às vezes você vai pagar baratinho. 15, 14,90, 29,90, dependendo da possibilidade, paga um seguro de vida. É uma segurança que você deixa para a sua família. Esse, no caso, é mais o seguro de morte, né? Mas também usa em vida. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem alguns que são chamados. Tem o seguro de vida, que é esse, você morreu, a família recebe. E tem um seguro que é em vida. Se você vier a faltar, né, que é assim como eles falam, no caso de óbito, a família recebe um valor, mas no caso de você precisar parar de trabalhar por um tempo, você fica sem renda, tem alguns seguros em vida que também te dão assistência. A pessoa precisa ficar numa UTI, eles cobrem, tem alguns médicos, serviços online, etc. Então, tem algumas possibilidades pensando em segurança. Principalmente você, às vezes, é o pai de família, é o responsável, é o pastor, né? E aí você não tem uma renda para o futuro, são possibilidades. Além de você investir sozinho. Mas aí você tem que estudar. Mas tem uma possibilidade que é simples, né? Que é o Tesouro Direto. A gente gosta muito Eu disse dele. aqui no início que na Bíblia tem mais de 6 mil versículos que falam sobre economia, finanças, riquezas, prosperidade, bens materiais, dinheiro, enfim. E dentro dessa pergunta que o pastor Eberson fez, entendeu? Eu estava pensando aqui em mais de uma centena de versículos que nos ensinam sobre o apoio às pessoas que chegam a uma determinada fase da vida e que às vezes não conseguiram constituir um patrimônio. Às vezes a própria casa, a casa própria para a família e tal. O que a gente tem que fazer? Usar esses versículos. Nossa igreja tem um lema, ministrando amor, tá certo? E quando a gente ministra amor, a gente vê a necessidade da pessoa. Por isso nós temos na nossa igreja o jubilamento dos pastores, entendeu? Exatamente por quê? Para socorrer esse pastor na velhice dele, a família dele, além do jubilamento do pastor, a aposentadoria do pastor. Porque enquanto ele está na ativa, ele tem a prebenda dele, o salário dele, que é pago pela tesouraria da própria igreja. E também cada pastor tem sua atividade independente, autônoma. Um é pedreiro, o outro é dentista, o outro é advogado, o outro é juiz de direito, o outro é promotor de justiça, o outro é fazendeiro. Porque os pastores são tirados, como diz a carta aos Hebreus, do meio do povo, entendeu? Então, nós temos pastores, hoje nós trabalhamos com mais de 1.600 igrejas. Temos pastores com as mais diferentes atividades laborais, trabalhistas. Nós temos muitos pastores que são militares, tanto das Forças Armadas como das Forças Auxiliares, Polícia Militar, Polícia Civil, etc. Então, além da prebenda dele, além do salário dele que ele recebe da igreja, ele tem outras fontes de renda. Mas tem também aquele pastor que chega a uma fase da vida dele, entendeu? Que ele não tem uma casa própria. E às vezes ele se vai, ele dorme no Senhor, ele morre. E aí, o que a gente vai fazer com a viúva? Nós temos construído muitas casas para viúvas, entendeu? Porque às vezes ela fica ali com 2, 3, 4 ou mais filhos, e às vezes filhos que ainda são pequenos, não têm condições de entrarem no mercado de trabalho, até porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite, né? Só de uma faixa etária para cima. Então a igreja tem que fazer o quê? Tem que socorrer. Sabe que nós temos comprado lotes em loteamentos novos para pagar em longo prazo, com uma parcela mais baixa, e muitos desses lotes já foram doados para viúvas. Muito bom. A gente vai e constrói uma casa. A verdadeira religião, né, pastor? É a justiça social que a Bíblia nos ensina, é a justiça distributiva, você tem que distribuir. Há poucos dias eu estava dizendo para 2 pastores, o dinheiro da igreja é para ser gasto com membros da igreja, entendeu? Porque a igreja arrecada dízimos, ofertas, faz campanhas, recebe doações,
E isso tem que ser gasto com quem? Com crentes. É lógico. Né? Se a pessoa está precisando de um remédio, está precisando de uma cesta básica, está precisando de alguma coisa, e às vezes até de uma moradia, certo? Então nós temos que fazer isso, temos que olhar o que a palavra diz. Porque Jesus falou o seguinte: se você ouvir a palavra e não fizer o que a palavra diz, a que compararei você? A uma pessoa tola, nécia, imprudente, entendeu? Como aquele que foi construir a casa não removeu a areia para começar a construção da casa em cima da pedra, em cima da rocha. Então nós temos que ouvir a palavra, ler a palavra, meditar nela e colocá-la em prática. Amém. A prática é muito importante. E uma das coisas que o pastor Eberson falou aqui no início foi isso, que vocês ensinam a gente a aliar teoria com prática. Amém. É isso aí. Muito bem, gente. E para encerrar, né, eu queria deixar para quem nos acompanha, né, todas as informações possíveis, como eles podem adquirir, né, o material da Coleção na Real. Vamos até colocar um pouquinho do site aqui, vou pedir para nossa produção colocar aqui, mas fala para a gente aí, a gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo também, mas fala para a gente como adquirir o material da Coleção na Real e como acompanhar, né, vocês mais de perto. Bom, vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram da Coleção na Real, é @Coleção na Real. No próprio Instagram tem o endereço para o site, tem um link para o e-book. O e-book ele é de mais fácil acesso, porque ele é um livro digital. Tem lá no site também o nosso e-book, lá no finalzinho da tela. Tá aparecendo no site aí, tá aí a caricatura site, de vocês. Isso, somos nós. No link A Coleção, Eberson, se você puder clicar, pessoal, se puder clicar. Clica aí, A Coleção. A Coleção tem o sumário dos 4 livros, para que você saiba quais são os conteúdos abordados em cada um dos volumes. Esse é o nosso principal canal de comunicação, tanto o Instagram quanto o nosso site. O site lá embaixo tem links para os nossos WhatsApps. E os livros físicos, eles são vendidos no Armazém do Livro, que atende o país inteiro, né, com a entrega, quem faz essa venda e entrega. Então, o Armazém é o principal ponto de venda. Tem também a Livraria Leitura, que faz a venda lá em Goiânia, mas o Armazém é o principal ponto de venda. Então, as escolas que quiserem adotar o livro, por exemplo, tem todas as informações tá ali, para escolas ali no site. Né? E aí tem uma área específica para eles, não é isso? Sim, as escolas que, né, entraram em contato, né, para adotar a coleção, que vai junto o livro. A gente tem, né, uma apresentação específica para as escolas, tem todo esse suporte aos professores. Então a gente já pensou nas aulas prontas. Então a escola que adotou o material, ele vai receber também os slides da aula com o mesmo visual do livro, né, com a mesma ilustração. Então em média ali 550 slides por cada volume. Então o professor já vai receber o plano de aula pronto, com as 40 semanas letivas, qual que é a habilidade que ele vai trabalhar em cada aula, qual que é o eixo que a gente trabalha, qual que é o descritor e a aula pronta, né? Junto com a formação da equipe, porque não é só o professor e o aluno, né? Toda a comunidade escolar para abranger a família, né? Contar com essa formação, porque nosso lema é formar o professor e transformar o aluno. Então, para as escolas, ele conta com todo esse suporte. Para as pessoas que não são escolas, né, a gente tem recebido muito essa demanda. A minha dica financeira é compra o e-book, né, porque o livro físico, ele tem um ticket mais alto. Né, e a gente transformou todo o material que está aqui, a gente tem o e-book do volume 1 primeiro, né, para uma linguagem mais adulta. Então, ali ele vai ter um ticket, a gente pode até lançar um cupom de desconto, né, para o pessoal, para os pastores, pessoal da comunidade, né, para adquirir esse e-book, que ele vai ter um ticket bem mais acessível ali. E hoje em dia no celular dá para você ler o tempo todo. Então a minha dica é, se você não é uma escola, né, vai no e-book que você vai conseguir te atender. Vai atender bem. Pessoal, nossa equipe vai negociar com eles esse desconto aqui, para a gente colocar o cupom aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Então você que está assistindo até o final vai ter mais esse benefício aí, tá bom? E, pastor, quer acrescentar alguma coisa? As palavras Quero finais? acrescentar muita coisa boa. Agradecimentos a vocês. E vocês são do magistério, vocês são professores e a gente dá nota aos alunos. E eu vou dar uma nota para você, nota 10 com louvor. Parabéns para vocês. Muito bom, muito bom. Querem complementar alguma coisa?
Bom, nós queremos agradecer pela rica oportunidade de estar aqui, de poder divulgar nosso material, mas principalmente de fazê-lo chegar, né? Acredito que nós, enquanto autores, somos hoje um meio que Deus vai usar para levar uma mudança de vida para as pessoas. Principalmente, é claro, no sentido financeiro, mas podendo chegar em outras áreas, porque se você resolve as suas finanças, você já tem menos um problema. Então, nós ficamos muito felizes com as portas estarem sempre abertas para nós e esperamos de verdade que esse material continue alcançando muita gente. Vai conseguir, vai acontecer. Eu também agradeço bastante a participação. Eu tive algumas oportunidades já de conversar com o senhor lá no dia do NPAD e assistir qual que foi o que apresentou? Que você estava? Eu assisti a live foi aqui que você estava em Anápolis. Foi. Dos pastores, né? Então, assim, é a terceira vez que eu encontro o senhor e, assim, eu tenho conseguido te admirar mais, sabe? Obrigado, professor Rubens. O senhor fala dessa preocupação, né, dessa obra social ali, de atender a comunidade, né, preocupado com a finança, do ciclo ali. Então, assim, a gente precisa de pessoas assim, né, que está preocupado para além só do mínimo. Então, assim, eu te admiro cada vez mais. É importante que Deus abençoe, que essa obra, né, continue. Então, assim, cuidando de toda a parte, né, a parte espiritual das famílias, a parte financeira, a parte social. Então, rezo muito a Deus para que o Senhor, né, tenha longos anos de vida. Obrigado. E de caminhada. E esses exemplos, né, eles nos motivam. Então, assim, eu consigo ver na sua fala que o Senhor é uma pessoa que torce muito pelo nosso material. Então, isso aquece o nosso coração, a gente está no caminho certo. Vou fazê-lo com alegria cada vez maior. E de forma, assim, espontânea. Então, assim, é sempre bom. A Lebra falou, o pessoal falou, vamos participar. Então, assim, e pode convidar a gente mais, né, para conversar, para fazer parte. Então, é sempre um prazer estar com você. Prazer aí em te conhecer, Eberson. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, falamos sobre educação financeira, falamos sobre a vida, né? Então, é sempre bom. E pode contar comigo aí, viu, pastor Clarimundo, pastor Eberson. Obrigado, professor Rubens. Bem-vindo sempre. Amém. Muito obrigado. Com certeza foi um papo muito agradável, que edificou muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, você que está assistindo, não deixa de encaminhar para todo mundo. Todo mundo precisa aprender sobre educação financeira. Então, manda para a família, manda para o pessoal da igreja, para os colegas de trabalho, enfim. Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E lembrando, toda quarta-feira nós temos aqui o nosso podcast. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.